Eu sou Tico de Moraes, sou cantor e guitarrista, compositor, intérprete. A música, ela é a minha forma de expressar aquilo que muitas vezes eu nem consigo dizer pessoalmente. Me permite que eu seja capaz de me expressar e me conectar com as pessoas. Traz um sudoeste pra eu te seduzir, mas me dê um norte pra eu te traduzir. Mesmo que eu me corte, eu quero te despir. Veste a brisa leve do verão que mal chegou. Deixa a ventania e alumia o nosso amor. Quero a chuva fina que encrespa o mar. Quero os temporais pra eu te agasalhar, mas me dê motivos pra eu me abismar. Mesmo que eu me perca, quero te encontrar. Tico de Moraes, muito obrigado pela sua presença aqui no Refrão. Obrigado, Dari. Me diga uma coisa, você é um músico que, além de ser guitarrista, também canta e canta muito bem. Né? Porque nem sempre os cantores ou guitarristas ou instrumentistas, eles conseguem combinar as duas coisas, assim. Você teve dificuldade para assimilar isso, assim? Tocar direitinho ao mesmo tempo e cantar, manter a afinação? Eu tinha muita dificuldade de sustentar um tom, de achar o tom, né? Minha mãe até uma vez brincando comigo, falou assim, Tico, você pode ser só um bom violonista, não precisa cantar. Mas aquilo ficou muito na minha cabeça e eu sempre quis cantar, né? Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui conseguindo ter mais sustentação com a voz. E só foi mais tarde, depois de alguns anos já treinando no instrumento, que eu pude ser capaz de cantar, né, com o instrumento. O que veio primeiro, então? O guitarrista ou o cantor? Veio primeiro o guitarrista. E o que é que o guitarrista aprendeu primeiro? Qual foi a primeira música, o primeiro riff? Você consegue se lembrar, não? É difícil de lembrar assim, da primeira, né? Mas eu, desde muito cedo, a gente sempre escutou muita música lá em casa, né? Então, Tom, Edu, Chico, Vinícius, Bossa Nova, muito jazz. Então, essas coisas todas ficaram muito na minha cabeça, assim. Então, acho que talvez a Bossa Nova tenha sido um dos primeiros estilos que eu comecei a realmente tocar, né? Tipo... Que música? Você, manhã de todo meu, você, que cedo entardeceu, você... Né? Esse tipo de música, assim, já de acordes muito sofisticados, de uma melodia muito bem feita, né? Já fazendo essa conexão com o jazz, que sempre foi muito perto de mim, assim, muito próxima, né? Agora, em relação a cantar especificamente, você consegue se lembrar da primeira música? Não, eu não consigo. A Não primeira consegue? música, não. Não. Certamente foi alguma coisa Mas eram as nessas mesmas coisas. referências do guitarrista? Eram as mesmas referências. Na verdade, você sabe, a coisa ficou meio embolada. Assim, hoje em dia, eu me analisando como artista, eu vejo que a minha guitarra ela é totalmente em função da minha voz. E a minha voz é totalmente em função da minha guitarra. Então, os acordes que eu escolho, as regiões onde tocar... A afinação também que você usa na guitarra? Exato. Tudo isso, na verdade, ela tá totalmente conectada com o cantor, né? E o cantor também com a guitarra, entendeu? É óbvio que quando eu estou tocando com outros instrumentos, eu exploro o meu instrumento de uma outra forma. Se eu estou com um baixista, se eu estou com alguém de solo, um batera, é um outro approach no instrumento, né? Mas
essa relação entre o instrumento e o cantor, eles são, um depende do outro de uma forma muito, muito visceral, assim, sabe? E eu lembro que uma das primeiras músicas que eu cantei nos standards foi Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without the love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Alguma coisa assim, né? As pessoas que estão começando a conhecer seu trabalho percebem essa sua veia de intérprete muito forte. E é interessante que você, mesmo tendo todo esse background de jazz, de MPB, você também verte clássicos da música pop para a bossa nova, com essa roupagem mais jazzy, assim. Por que você optou também por isso, por incluir esse tipo de repertório? Primeiro de tudo porque eu gosto muito, né? Como eu disse, lá em casa a gente sempre escutou muita música. Então, era muitos Beatles, assim, como eu escutei Beatles na minha vida, eu sou Beatlemaníaco. Gosto muito do pop de Supertramp, por exemplo, James Taylor. Esses artistas moldaram o artista que eu sou hoje em dia, né? Então, nada mais justo do que a gente poder fazer a fusão das coisas, né? A música, ela permite esse tipo de coisa. É importante só que esteja bonito, que esteja soando bem, mas você é capaz de juntar o pop com o jazz, a bossa nova com o pop, né? O pop de Peter Frampton, por exemplo, cai super bem com a balada, uma levada de jazz, de bossa nova ou de jazz, depende as possibilidades são inúmeras, né? Então é questão de você brincar com isso, né? Faz bem. A gente falou do seu trabalho como intérprete, a gente precisa esmiuçar um pouco mais o guitarrista, né? Como é que ele se forjou e também o seu trabalho autoral. Vamos começar a fazer isso no próximo bloco? Pode, claro. Perfeito. Primeira parada do refrão, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Tico de Moraes. Não saia daí. No quebra-mar que eu me marisco pra te ver passar noite sem luar. Foi no quebra-mar que eu te inventei para me ver sonhar. Búzios só pra te escutar e ter maré cheia que sobe na areia, invade a aldeia pra te buscar. Traz minha paixão no arpão, fura na veia, fere, incendeia o meu coração. Não há salvação pra mim. É no quebra-mar que eu me marisco pra te ver passar noite sem luar. O refrão está de volta hoje com o cantor, compositor e guitarrista Tico de Moraes. Tico, me diga uma coisa, num processo de formação musical, a gente se depara com referências, mas também com instrumentistas que trabalham ao nosso lado, em quem a gente se espelha. Como é que isso aconteceu na sua vida? Quem foi aquele seu professor ou seu mestre ou alguém que você imagina, puxa, eu quero tocar tão bem quanto ele? Houve algumas pessoas, alguns excelentes músicos, excelentes violonistas que me encantaram logo de início. Um deles foi o meu primeiro professor, que é o Everaldo Pinheiro, excelente violonista, que acompanhou minha mãe nas noites de Brasília. Os dois faziam vários shows por aí.
Um cara realmente muito bom e excelente professor. Depois minha mãe, sempre minha mãe é culpada das coisas, né? Minha mãe, o primeiro disco dela, ela fez com o Paulo André Tavares. Você fala minha mãe, dentro da nome é ela. Muriel Tabe, que é uma grande cantora aqui de Brasília, muito reconhecida. Inclusive, quando eu comecei a cantar na noite, eu era o filho da Muriel, não era o Tico, era o filho da Muriel. E ela fez o primeiro disco com Paulo André Tavares. Foi o primeiro disco dos dois, na verdade. E o PA é um monstro. Ele foi a minha grande assim, paixão no violão, assim, sabe? Eu queria muito tocar que nem ele, os acordes dele são muito bonitos, muito melódicos. E ele virou meu professor algum tempo depois, fiz acho que talvez coisa de 1 ano de aula com ele. E depois disso eu comecei a ter aula com um dos maiores de todos os tempos daqui de Brasília, chamado Sidney Barros, o Gamela, mestre Gamela. Aconteceu um novo amor que não devia acontecer. Não era hora de amar, mas o que é que eu vou fazer? Gamela foi responsável pela formação de muita gente boa. Lula Galvão, por exemplo, passou por ele. Enfim, um monte de gente. E o Gamela foi responsável por me abrir a cabeça harmônica, entendeu? De que forma pensar a harmonia no instrumento. Então, essa referência dele, eu até hoje, eu estou tocando, eu lembro dos acordes dele, ou então, poxa, isso pode ser assim, isso pode ser assado. Vem dele essa coisa, sabe? E o meu último professor foi o Genil Castro, que também foi aluno do Gamela, e é um exímio guitarrista e um professor de qualidade assim, lá em cima. Tem uma técnica muito bonita de tocar harmônicos na guitarra, que parece uma harpa, parece um Fender Rhodes. Assim. Aprendeu isso com ele um pouquinho? Não, de jeito nenhum. O cara lá é um mestre. Né? E essa aqui também não dá, porque a guitarra tem que ser uma guitarra de 6 e tem que ser um braço mais fininho para poder realmente ter esse conforto para fazer esses harmônicos aqui. A minha guitarra tem 7 cordas, ela tem um braço maior. É até interessante que a gente fale dela, porque é um modelo feito sob encomenda. Isso. E é cheio de peculiaridades. Você podia até falar um pouquinho. Claro, é um maior prazer. Esse aqui é meu xodó. Como eu falei para você antes, eu sou muito conectado com jazz, né? E tem um guitarrista que eu sou louco com ele, que é o John Pizzarelli. E eu, às vezes, tentava tirar as coisas dele, estava vendo os acordes, não soava do mesmo jeito, até que eu percebi que existia uma 7ª corda que não tinha na minha guitarra. Eu falei, não, então calma aí, eu preciso ter um instrumento como esse, que eu quero soar exatamente assim. Eu fui na internet e encontrei o Ricardo Baldatti, que é um rapaz de São Paulo, excelente músico também, e ele projeta a guitarra. Ele que vai desenhar, ver quais são as partes e tal, pá, e manda o projeto para os Estados Unidos e a gente tem a guitarra feita para a gente, sob encomenda, né? E foi esse processo, foi 1 ano para a guitarra chegar. E ela é uma guitarra acústica, então ela parece um violão, né? Assim, ela é um meio termo entre um violão e uma guitarra semiacústica, talvez. E ela é um instrumento relativamente tradicional nesse segmento do jazz, do swing jazz, que, se não me engano, começou com o George Van Eps, há muito tempo. Depois o pai do Pizzarelli, o Buck Pizzarelli, que era amigo lá do Van Eps, pegou essa guitarra e começou a realmente a apresentá-la ao mercado, né? E ele é um dos maiores expoentes dessa guitarra, ele e o filho, né? E é uma guitarra que me permite muita coisa, me dá muita autonomia. Então,
Enquanto que, por exemplo, numa guitarra comum soaria alguma coisa assim do tipo, né? Com ela é assim. Então ela deixa Parece a mesma coisa, mas não é. Não é. O acorde fica mais preenchido, mais gordo, né? Então isso para cantor é uma delícia, porque o acorde está soando bonito, tá lá, é uma cama para você cantar em cima, entendeu? É realmente um instrumento que me dá muita autonomia, inclusive para eu cantar com outras formações. Por exemplo, quando eu toco com trio, eu não chamo de primeiro um baixista. Eu chamo, minha primeira opção é uma batera e uma pessoa no sopro, um saxofone. Porque ela segura bem o grave. Pois é, porque aí eu posso fazer, por exemplo, jogadas de... né, os baixos. Né, uma coisa assim. Então, me dá esse tipo de autonomia. Então, para os instrumentos que estão comigo, soa super bem, né? E, ao mesmo tempo, ela te permite compor, né? Você usa para compor também? Muito, bastante, direto. Ela é muito versátil, né? Para compor, para gravar. Como a gente estava falando, é um instrumento para a vida inteira, né? Isso aqui é... O que já saiu de composição usando essa guitarra? O meu último EP, todas as músicas foram nela, né? Na verdade foi na outra, eu tenho duas, eu tenho essa aqui, tenho uma outra que é menorzinha, mas também a mesma concepção de guitarra. O meu EP chamado Barlavento, todo foi composto nela, e foi legal a gravação desse EP, porque eu estava escutando, na época, um disco chamado Voz de Mágoa, do Dori Caymmi. Então você vai ter que segurar um pouquinho essa história para a gente falar mais no terceiro bloco, pode ser? Claro. Última parada do refrão, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Tico de Moraes. Até já! De dia eu me queimo no sol da Bahia, de noite eu enfrento o açoite do mar. Na tarde do meio de abril, você me deixou e partiu pra ver o vestido de Iemanjá. De dia eu me acabo na vida baldia, de noite quem sabe eu apoie-te ao luar. Na tarde tingida de anil, você me amou e sumiu, com choro de sal me roendo o olhar. De dia eu me mato na rua vadia, de noite um pernoite sem tempo ou lugar. Na tarde de agosto senil, você traz de volta o ardil do beijo que ainda vai me algemar. Vazar, voltar e amar você. De dia eu me mato na rua vadia, de noite quem sabe eu apoie-te ao luar. Na tarde de agosto senil, você traz de volta o ardil pra ver o vestido de Iemanjá. De dia eu me acabo na vida baldia, de noite eu enfrento o açoite do mar. Estamos de volta com o refrão, hoje com o cantor, compositor e guitarrista Tico de Moraes. Tico, agora sim a gente vai falar muito sobre o seu trabalho de autor. E aí você estava começando a explicar sobre o Barlavento, a concepção dele, o que é que você estava ouvindo na época. Eu estava escutando muito um disco do Dori Caymmi chamado Voz de Mágoa. E Dori é um desses artistas que falam muito alto assim em mim, musicalmente, né? E esse disco em particular me chamou muita atenção porque é só a voz e o violão. Mais nada, a gente vê tanta produção com tanta coisa, né? E ele é só a voz e o violão e assim, a música preenchendo todo o espaço, né? E eu falei, puxa, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Aí eu
peguei a guitarra e comecei a afinar ela na afinação dele. Ele tem uma afinação especial, uma das afinações dele, que é Si, que a gente chama, né? A primeira corda, que é Mi, né? Ele afina em Si, e a segunda também é Si. Então... Isso é uma loucura para tocar, hein? Quer ver? É mais ou menos assim. São as mesmas notas, né? Ah. Só que quando você pega um acorde desse aqui, ó, dá esse tipo de intervalo, que é a coisa mais linda. É a cara dele, que é essa coisa totalmente de mar, né? E aí eu fiquei louco com a sonoridade e comecei a compor. E aí meu pai, Ivan Dutra Faria, ele é um excelente letrista. Falei assim, pai, ó, tem uma música aí, pelo WhatsApp, né? Tá, escuta aí. Daí a pouco tempo ele mandou uma letra de volta. Falei assim, pô, que massa, tá muito bonito isso aqui. Aí eu fiz outra música. Aí ele, pá, fez nesse ping-pong, fizemos, assim. E saiu um EP de 5 músicas. A gente até brinca, assim, aqui entre a gente na família, que é o Dorianas, né? Porque ele é muito colado nas coisas do Dori. E, enfim, foi o meu último trabalho autoral. Está bem legal, está nas plataformas digitais, quem tiver interesse. Mostra uma dessas canções pra gente. Rasgo os panos na neblina, meu cardeal é o farol do pontal. Teu olhar é que me ensina, meu azimute. Não há sereia que me escute. Vim do mar pra ser meu Senhor, seu Pai. Maravilha. Esse EP é o que você está divulgando, mas tem um outro trabalho vindo aí. Que vocês vão fazer uma espécie de homenagem a Joyce, é isso? Exato. Eu tenho um amigo, parceiro, que é cantor e letrista, chamado Gustavo Baião. Ele é lá do Piauí, lá de Teresina. Grande escritor, assim, sabe? Muito bom mesmo. E a gente já fez algumas músicas juntos e surgiu essa ideia de fazer uma homenagem a Joyce. E aí ele entrou em contato com ela, pediu bênção e ela falou, claro, vamos lá. E nós começamos já as gravações desse disco. Em princípio, é guitarra e 2 vozes. Enfim, estamos já nesse processo de definição do repertório. E recentemente a gente fez uma música para ela. Recentemente mesmo, nos últimos dias, assim, a gente fez uma música chamada Rejoice. Na verdade, essa parceria com o Gustavo Baião veio com uma música chamada Padedê. Ele me mandou a letra, eu fiz a música e nós gravamos essa música com a Jane Duboc também. Deixa eu cantar aqui para você o Rejoice, que é essa homenagem que nós fizemos para Joyce. Lá no posto 6, de Arlindo traz palavra e som. Da cor brasileira, uma voz, mais uma vez. E vamos lá compor 2 ou 3 coisas pra Binô. Mistérios clarear, até o gosto apurar. Deixa incendiar, que é pra envelhecer de amor. Ser compositor, ser do mar. Que beleza, Tico. Olha, muito obrigado pela entrevista, pelas histórias que você agradeço. dividiu com a gente. Sucesso aí na carreira, viu? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer.
A entrevista com o Tico de Moraes terminou, mas você pode revê-la no nosso site tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Se tiver uma dica de artista, manda pra gente também. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Grande abraço para você e até semana que vem. Mesmo que eu me perca, quero te encontrar. Veste a primavera que a gente não achou. Deixa a viração virar de novo.